nunca vai conseguir controlar o Espírito Santo. Ele é como um vento. O vento ele sopra. Você não sabe de onde vem, para onde ele vai e para onde ele virá, de onde ele virá, porque você não consegue controlar o vento do Espírito Santo. Por isso que no dia de Pentecostes ele veio como um vento impetuoso e soprou línguas como línguas de fogo sobre cada um daqueles homens. Então o que eu quero ministrar essa noite é que o Espírito Santo ele seja indomável na sua vida. Eu acredito que eu não sei, eu não respondo por mim essa noite. Eu não respondo por mim. Eu não sei se eu vou conseguir me manter aqui na direção dessa câmera. Se ele quiser me movimentar, ele vai me movimentar. Porque, queridos, aleluia! Santo, santo, santo! Ele faz o que ele quer, ele usa quem ele quer, aonde ele quer, na hora que ele quer, e ninguém pode impedir. Aleluia! Existem alguns lugares que algumas palavras que nós liberarmos, elas se tornarão decretos, querido. A igreja ela precisa se movimentar nesse ambiente. Quando eu fui convidado para ministrar aqui, disseram assim: Charles, vamos ministrar ali no QG. Eu falei: opa, esse nome é muito sugestivo, porque QG significa quartel-general. Quartel-general é um lugar onde os soldados se preparam, onde os soldados eles têm ações táticas, onde eles recebem alimento, onde eles recebem a preparação. Eu acredito que esse lugar é um local de preparação para os soldados saírem desse lugar preparados para enfrentar o que vão encontrar lá fora. E não existe cenário melhor, querido, para que soldados atuem. Nós estamos vivendo um tempo de crise, um tempo de dificuldade, mas o tempo é um tempo ideal para a igreja se levantar. Países como Inglaterra, Alemanha, País de Gales, eles viveram o avivamento porque existia algo em comum naquele país. Existia pelo menos um inconformado, disposto a incendiar a nação. Eu percebo que o Brasil ele está maduro para viver o avivamento. Nós somos milhares de incendiários inconformados, mas precisamos de algo em comum. Precisamos de um sentimento. A igreja ela precisa se unir em um único propósito e incendiar essa nação. Nós precisamos entrar nesse lugar, querido. Pedro, quando ele entendeu quem ele era em Deus, Jesus deu uma chave celestial para ele. Uma chave celestial que decodificava coisas na terra. Então há coisas que nós vamos decodificar, nós vamos ligar, e assim ela será ligada no céu. Nós precisamos... Você precisa tomar essa chave, irmão, para desatar coisas na terra. Nós somos uma resposta do céu para essa terra, irmão. A igreja, ela é resposta para esse tempo. Nós somos pão para quem tem fome e água para quem tem sede. Cadê você? Cadê você? Cadê você, irmão? Eu oro para que Deus levante Obadias. Você já ouviu falar em Obadias? Você já ouviu falar em Obadias? Não um profeta menor. Obadias era um mordomo do rei Acabe. Na época da perseguição de Jezabel contra os profetas de Deus, Jezabel estava matando todos os profetas de Deus. Diz a palavra que Obadias era um homem temente a Deus. Sabe o que ele fez, irmãos? Sabe o que ele fez? Ele guardou profetas em covas e ele os alimentou. 1 Reis capítulo 18. E ele os alimentou com água e com pão, até que no momento oportuno aqueles profetas saíssem daquelas covas para saírem por aí profetizando aquilo que eles receberam de Deus. Eu oro num tempo em que todos querem ser Elias. Eu oro para que Deus levante Obadias aqui nesse tempo. Eu oro para que Deus levante homens que tenham pão para quem tem fome, e água para quem tem sede, e abrigo para quem não... Aleluia!
Abra sua Bíblia comigo, querido. Livro de João, capítulo 1, versículo 11. Aleluia. Estamos entendendo, Senhor. Estamos entendendo os seus propósitos. Oh, eu estava conversando com o Jefferson, ele começou a liberar para mim qual é o seu intuito de levantar esse local. E ele começou a dizer para mim que esse aqui era um local improvável para acontecer aquilo que está acontecendo aqui nesse tempo. Eu vejo, quando ele me falou isso, irmão, me veio a passagem de Ezequiel capítulo 37. Se esse aqui é um local improvável, não há lugar melhor para Deus fazer as tuas maravilhas do que num local improvável. Havia milhares de ossos, sem vida, sequíssimos, sem nervos, sem carne. Mas Deus começou a manifestar as suas maravilhas num local improvável, onde ninguém dava nada por aquele local. Basta que haja um que libere uma palavra para que esse local se torne um local de manifestação da glória de Deus. Pessoas improváveis serão colocadas acima de toda e qualquer prova. Ministérios improváveis serão colocados acima de... Espírito Santo. Vamos para a mensagem, querido. Eu falei com vocês, não vai dar certo. Não respeita ele não, Levanta a câmera aí, dá teu jeito, cinegrafista. Livro assim, diz assim o texto sagrado: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Queridos, mais importante do que você ter o poder de ser chamado filho de Deus é estabelecer a identidade do Pai na sua vida. Não sei se você está me entendendo, porque quem vê o Filho, vê o Pai. Paulo aos Gálatas ele vai dizer: se o herdeiro for menino, em nada ele difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Esse texto ele não está dizendo acerca de idade, querido. Ele está dizendo acerca de maturidade com o posicionamento que você exercer diante daquilo que Deus colocou sobre a sua vida. Estamos falando de responsabilidade. Naturalmente você vai perceber que maturidade e responsabilidade está diretamente ligado ao número de idade que você possui. Se eu estou dizendo diretamente ligado é porque eu quero dizer o seguinte: quanto mais idade você tem, isso é sob nossa perspectiva, quanto mais idade você tem, mais maturidade e responsabilidade você tem. Quanto menos idade, menos responsabilidade. Tendo responsabilidade, Deus vai criar em você uma identidade. Ou seja, a partir do seu posicionamento diante daquilo que Deus colocou sobre a sua vida, as pessoas vão começar a enxergar Deus na sua vida. Isso é carregar a identidade do Pai. Isso é carregar a identidade do Pai. O problema é que nós deixamos dúvida na cabeça das pessoas de quem nós somos, daquilo que nós carregamos. E aí nós causamos repulsa nas pessoas para seguir o evangelho que nós estamos seguindo. Quer ver uma coisa? Jesus, quando ele estava atravessando o mar, ele mandou os seus discípulos irem na frente. Depois ele começou a caminhar sobre o mar. E Jesus vinha caminhando sobre o mar em direção ao barco. Quando os discípulos olharam aquilo, o que eles disseram? Oh, é um fantasma. E começaram a temer por aquilo que estavam enxergando. Jesus disse o seguinte: homens de pequena fé, não temas, sou eu. Sou eu, o Filho de Deus, então não tema. Quando nós deixamos dúvidas de quem nós somos na cabeça das pessoas, nós criamos medo nas pessoas. Porque eles temeram, porque eles achavam que estavam vendo um fantasma. Mas qual foi a voz
diz: sou eu. Sou eu. Será que você pode dizer assim, ó, sou eu, o Filho de Deus? Ou você está deixando as pessoas confundidas de quem você é, daquilo que você carrega? Será que você carrega a identidade de Cristo em você, na sua vida? Isso é assumir a responsabilidade. Maturidade, querido, não está diretamente ligado à idade, e sim uma questão de posicionamento. Jesus, aos 12 anos, Jefferson, ele já estava indo no templo, ouvindo e interrogando os doutores da lei. Isso vai sair no vídeo? Edita isso aí. Fiz ligeirinho aqui, tá, irmão? Onde eu estava, Jesus, aos 12 anos. Jesus, aos 12 anos, ele já estava no templo, interrogando e ouvindo os doutores da lei, interrogando e ouvindo os mestres, e de acordo com aquilo que Jesus falava, as pessoas se maravilhavam, diz a palavra. Apenas 12 anos de idade, porque ele já via a necessidade de assumir a responsabilidade de se tornar um filho da lei. Um filho da lei é aquele que cumpria as suas obrigações nas festas, com jejuns, a todos os princípios que a lei judaica ensinava. Então entendemos que maturidade é uma questão de posicionamento e não tem nada a ver com idade. Nem os pais de Jesus entendiam. Nem os pais de Jesus entendiam o que ele estava fazendo, aquilo que ele estava carregando. Nem os pais de Jesus entendiam a responsabilidade que Jesus carregava. Quando Jesus estava no templo, os pais disseram: Jesus, por que você fez isso conosco? Não faça isso com seus pais, meu filho. Não faça isso com seus pais. Irmãos, diante daquilo que você carregar, a responsabilidade, muitas pessoas não vão entender e algumas delas vão te criticar. Quer ver uma coisa? O Léo vai lembrar desse fato. Assim que eu me converti, ardia algo no meu coração em evangelizar, irmãos. E eu sempre fui dado ao evangelismo. Por muitas das vezes nós saímos por aí ministrando nas praças, trem, ônibus, favelas, saímos por aí evangelizando. E existia um camarada que ele era o nosso líder, o Marquinhos. Nós vamos visitar ele mais tarde, amém? Amém. E esse camarada é uma referência para mim até hoje, irmãos. É uma referência, eu ficava olhando, eu falava assim, cara, eu quero ser igual a esse cara. A responsabilidade, o amor pela obra, o amor pelas pessoas, a veemência com que pregava a palavra, ele se abnegava, ele se entregava de corpo e alma para aquilo que ele foi chamado, irmãos. E eu comecei a desenvolver um instinto de responsabilidade no meu coração. E uma certa vez, depois de ter ministrado uma palavra na praça, ali na Boca de Ferro, na caixinha bem pequenininha, queridos, não se preocupe com isso aqui. Existem muitos lugares, muitos altares aí para você ministrar. Muitas pessoas no nosso tempo procuram altares para ministrar, para liberar aquilo que nós temos recebido de Deus. Se você não, aí você não encontra um púlpito, você não vai liberar aquilo que Deus te deu, querido. Não, as praças estão por aí. Existem pessoas sedentas por aí. Existem pessoas com fome. Existem pessoas com sede. Eia! Vá para o campo! Depois de ter ministrado uma palavra, eu ainda muito menino na fé, querido, mas aquilo era muito forte no interior. Eu sentia que nada e ninguém poderia me impedir. E no final, um irmão que eu nunca havia visto fazendo aquilo que eu estava fazendo disse para mim: ei, isso aí não é brincadeira não. Lembra disso? Irmãos, não foi Deus que estava falando por ele. Não foi Deus que estava falando por ele. Não foi Deus que estava falando por ele. Foi outra voz, menos a voz de Deus. As pessoas, elas vão querer entulhar aquilo que Deus te deu. Sabe qual é o resultado disso? De uma mensagem que eu ministrei há mais de 14 anos passados. Mais ou menos isso. Eu ouvi agora há pouco tempo. Nós temos um grupo aqui do Pai Nosso, né? E o Nano disse, o gordinho, vocês vão ter a oportunidade de vê-lo pregar aqui. E ele ele gravou um vídeo dizendo de uma mensagem que ele tinha ouvido de mim, lá na praça.
quanto tempo depois eu vim saber o resultado da minha coragem, da minha responsabilidade. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Olha quanto tempo depois, irmãos. Se eu recuo diante daquela palavra, o espírito, eu senti que era um espírito de competição, Leonardo. O espírito de competição, ele sempre vai querer refutar as suas convicções, dizendo, sem mostrar para você que você está errado a fazer aquilo. Mas simplesmente, mas não é para te corrigir, não é para fazer você crescer, não. É simplesmente para extinguir um suposto concorrente. Derrotado em nome de Jesus. Simplesmente para extinguir um suposto concorrente. Isso é uma tática de Satanás. Sun Tzu, no seu livro A Arte da Guerra, diz o seguinte: dividir para conquistar. Mas isso não nasceu no coração de Sun Tzu. Sabe quem ele ouviu falar? Jesus. Porque Jesus disse o seguinte: um reino dividido não subsiste. Sun Tzu foi inspirado por Jesus para dizer aquilo. Oh! Responsabilidade não tem a ver, querido, com o ano de idade que você tem, com a quantidade de anos de idade que você tem, mas está diretamente ligado ao seu posicionamento. Por que Salomão lhe perdeu o reinado, irmãos? Enquanto Salomão estava debaixo das coordenadas do seu pai, Davi, quando estava prestes a morrer, ele disse o seguinte: filho, estou para seguir o caminho de todos os mortais, estou morrendo. Estou morrendo. Assuma o meu lugar por você, meu filho. Você, meu filho, assuma o meu lugar naturalmente. Agora, escute os preceitos do Senhor. Ouça a voz do Senhor. Siga os seus preceitos. Davi nada mais, nada menos era um homem segundo o coração de... Segundo o coração de Deus. O que Salomão precisava, Jefferson, para ter um reinado de sucesso? Um reinado em que as pessoas iriam ver, enxergar Deus naquele reinado. Ele só precisava de um coração, cara. No versículo 7 do capítulo 2 de 1 Reis, você vai ver Salomão pedindo esse coração para Deus. Você vai ver Salomão, depois de ter ofertado 1000 sacrifícios, Deus aparece para ele e diz: filho, o que você quer? Ele diz assim: eu quero só um coração, eu quero sabedoria, eu quero somente um coração para governar esse povo, porque eu não sei como fazer. Salomão tinha apenas 20 anos de idade, muito jovem para assumir um reino tão grande, mas ele tinha um coração. Porque no reino de Deus, querido, no reino de Deus, para governar, é possível ter uma cabeça de rei, um coração de menino, mas não é possível ter uma cabeça de rei e um coração de moleque. Não é possível, vou repetir, no reino de Deus é possível ter uma cabeça de rei com um coração de menino, mas não é possível ter uma cabeça de rei e um coração de moleque. Enquanto o Salomão tinha o coração ligado ao Senhor, quando eu digo um coração de menino, querido, está diretamente ligado à humildade, simplicidade e dependência. Quando nós temos um coração de dependente, querido, dependente no Pai, as coisas fluem bem. Meu Deus. Por que Elias, depois de... Olha só, irmãos. Elias, depois de ter vencido mais uma batalha contra os profetas de Baal, 450 de Baal e 400 de Azer. Então são 850. Depois de ter vencido aquela batalha desproporcional por quê? Elias estava em desvantagem? Não. Era uma covardia. Deus estava com Elias. Na nossa perspectiva, Elias estava em desvantagem. Não, mentira. Eles estavam em desvantagem porque Elias estava com Deus. Então,
Depois de ter vencido a batalha, olha só, olha para mim, não presta atenção, vem cá, vem para mim. Depois de ter vencido a batalha, Elias vira para Acabe e diz: Acabe, vá comer, vá beber. E todo o povo desceu do monte. Sabe onde Elias permaneceu? Ele permanece no monte. Sabe como? Na posição fetal. Que posição é essa, querido? A posição fetal é quando a criança ainda está no ventre da mãe e ela está ligada por um cordão umbilical. Então Elias sabia que tudo aquilo que fluía dele vinha do Pai. Todas as palavras, toda a profecia, olha o cordão umbilical. Ele não desligou, ele poderia ter descido do monte, recebeu os tapinhas, dizendo: Elias, tu é o cara, velho. Irmão, eu nunca vi isso na história de Israel. Eu nunca vi isso na história. O que? Deus responder conforme como respondeu contigo? Eu nunca vi isso. Nunca. Eu nunca vi isso. Mas você é o cara, irmão. Elias era um homem, irmão, que não cortou o cordão umbilical. Ele permaneceu na posição fetal, orando. Ele permanece no local onde aconteceu a glória, mas ele sabe que tudo que veio, tudo que aconteceu foi por causa do seu cordão umbilical. Estava diretamente ligado com o Pai. Tá, Charles, o que eu faço para... O que eu preciso? Tô dando um bom trabalho pro Jefferson. Eu falei, cara. Meu pai. Que bom que o Senhor veio, Deus. Aleluia. Eu não quero que você seja impressionado por uma palavra cheia de informações. Eu quero que você crie a identidade do Pai. Eu quero que você crie a identidade do Pai, onde as pessoas possam ver. Quando você começa a passear, a andar pelas ruas, as pessoas não vejam mais você, mas vejam o Pai em você. Como você cria essa identidade? Vamos desenvolver a mensagem, senão a gente não o vídeo ele não vai dar. Oh, meu Deus. O vídeo vai ficar muito grande. Deixa lá. Como é que eu desenvolvo essa identidade? Como é que eu faço para desenvolver essa identidade? Como é que eu faço para que as pessoas vejam Cristo em mim? Só existe uma palavra para que você tenha a resposta: relacionamento. Queridos, deixa eu contar uma história para você. Alguns dias atrás eu estava indo para o meu trabalho. E uma dessas vezes eu peguei o metrô muito lotado, muito cheio. Muito cheio mesmo. Quem anda no metrô no Rio de Janeiro sabe como é difícil. É uma guerra para conseguir um lugar. Até em pé é difícil encontrar um local. E quando eu já estava encostado ali no meu cantinho, em pé, depois das portas terem sido fechadas, eu ouço um cara dizendo: Ei! Ninguém tem consciência aqui dentro, não. Tem uma senhora grávida aqui. Ninguém pode dar o lugar para ela. No exato momento, uma luz vermelha acendeu, querido. Um alerta acendeu em mim. Eu falei: cara, que falta de consciência é essa que impede as pessoas de enxergar a necessidade do seu próximo? Sabe por que, irmãos, acontece isso? Porque nós estamos distantes de Deus. Adão, quando ele estava no processo inicial, no estado original, antes da queda, ele estava no seu grau de relacionamento máximo com Deus. Depois da queda, ele desceu no grau de relacionamento. Isaías vai dizer que eis que as mãos do Senhor
não estão encolhidas para que não possa salvar, nem os seus ouvidos inclinados para que não possa ouvir. Mas os vossos pecados têm feito separação entre vós e o vosso Deus. Então a gente entende o seguinte, que o pecado tem esse poder de causar uma separação entre o Criador e a criatura. E a partir do momento que o pecado ele vai crescendo em quantidade, aumenta a separação do homem com Deus. Então, quando Adão cai, ele desce um estágio no seu relacionamento. Ele sai do estado de inocência e entra no estado de consciência. Porque antes ele não se envergonhava. Antes da queda ele andava nu diante de Deus e ele não se envergonhava. Agora depois da queda, quando Deus desce mais uma vez, Adão e Eva estão com a folha de figueira. Porque a sua consciência o mostrou que ele estava nu. Ele estava em desobediência. Agora ele inaugura o estado de consciência. Por quê? Porque Deus apareceu e ali começou a manifestar o estado de Adão. Todas as vezes que você se encontrar com Deus, Deus vai ativar em você 3 tipos de consciência. Consciência de estado, consciência de identidade e consciência de chamado. Respectivamente estamos falando de Adão, Pedro e Paulo, nas passagens de Gênesis 3, Mateus 16 e Atos capítulo 9. Depois você pega e dá uma leitura em casa. Então nós entendemos que a partir do momento que nós vamos pecando, nós vamos nos afastando de Deus, perdemos os atributos de Deus. Perdemos o senso de coletividade. É isso que estava acontecendo com as pessoas dentro do metrô. Perdeu o senso de coletividade porque nós estamos nos afastando de Deus a cada dia que passa. Então o amor se esfria, eu perco o senso de coletividade. Nós estamos servindo ao Deus único, mas Ele é coletivo. Ele é um, mas é 3 ao mesmo tempo. Glória a Deus. Está entendendo como nós estamos distantes de Deus? Está entendendo como nós estamos distantes de Deus? Tá, Charles, o que eu faço? Você precisa se reaproximar de Deus. Antes da queda, como é que era o relacionamento de Deus com o homem? Era na horizontal, ó. Frente a frente, tete a tete. Só que depois da queda, o relacionamento ele ficou, ó, na vertical. Na vertical. Então qual é a tendência? Quanto mais você subir, mais parecido com Deus você parece. Quanto mais você descer, mais distante de Deus você fica. Essa é a solução de Deus para nós. O apóstolo Paulo vai dizer aos Filipenses no capítulo 2: tende em vós. Olha o movimento de Jesus, querido. Olha como é sábio o nosso Deus. Tende em vós, acompanhe minha mão. Tende em vós o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Que subsistindo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Aqui ele parou para se igualar a nós, mas ele não se contentou. Humilhou-se, tornando-se obediente. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Ele desce, ele vai abaixo ele vai abaixo de nós. Obediente à morte de cruz. Pelo que Deus, olha o movimento, pelo que Deus, gostei disso. Vai. Desceu, Arão, a conexão está forte. Pelo que Deus o exaltou. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome acima de todo nome.
que ele nos mostra, o que Jesus nos mostra nesse movimento que ele fez? Ele deixa a sua glória, se torna semelhante a mim. Ele faz um movimento de descida, para que eu suba e me torne semelhante a ele. Eu não sei se você está disposto a ser semelhante, mas eu estou disposto a ser semelhante. Charles, você está querendo me transformar em Deus? Não, eu estou querendo te transformar em filho de Deus. Aleluia! Eu quero que você leve a identidade desse Cristo que você diz carregar por onde quer que você caminhe. Espírito Santo! Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui, irmãos. Ele está aqui, Ele está aqui. Glória a Deus. Salomão ele perde o reinado porque ele também perdeu o coração. No capítulo 11 de 1 Reis vai dizer que ele desobedece ao Senhor, e ali ele começa a se envolver com as outras mulheres dos outros povos, e diz a palavra que ele amou essas mulheres com o seu coração, perdeu o coração. Automaticamente, sabe o que aconteceu com Salomão? Ele foi deserdado, ele perdeu. Alguém da sua linhagem era para receber o reinado quando ele viesse a morrer. Mas sabe quem assume o reinado? O servo dele, Jeroboão. Ele foi deserdado. Sabe qual é a única maneira? Escute aqui isso. Sabe qual é a única maneira de um filho perder a sua herança? É quando ele mata o pai. Essa é a única forma de um filho perder a sua herança, é matando o pai. Sabe o que aconteceu? Sabe por que Salomão perdeu, deixou de desfrutar a herança do pai? Porque ele matou Deus. Quando as pessoas olhavam para Israel, por causa do reinado dele, já não enxergavam mais Deus. Deus chamou Israel para se vestir diferente, para falar diferente, para pregar diferente, para adorar um Deus diferente. Sabe o que aconteceu? As pessoas começaram a enxergar outros deuses em Israel por causa do coração que Salomão perdeu. Ele matou Deus em Israel. Ele matou a figura de Deus em Israel. Sabe por que Salomão ele não se tornou escravo? Por causa da promessa que Deus fez a Davi. E Deus não volta nas suas palavras. Deus não volta nas suas palavras. Aí a palavra vai dizer que Salomão ele permaneceu príncipe por causa da promessa que Deus havia feito a Davi. A pior coisa, escute isso, a pior coisa é uma pessoa com status de filho, mas a essência de escravo. A pior coisa que pode acontecer ao ser humano é ter o status de filho, mas a essência é de escravo. Ele deixou até de ser servo, ele se torna escravo. Como? Se ele continuou permanecendo príncipe, agora ele estava escravo da sua idolatria, do seu ódio, da sua inveja, porque ele queria matar Jeroboão, que assumiria o reinado no seu lugar. Quando nós não carregamos a identidade do Pai, são essas coisas que nós vamos carregar no nosso interior. Inveja, mentira, os frutos do mal, querido. Não vamos carregar os frutos do Espírito. Tá entendendo a troca que você faz quando você não carrega a identidade de filho? Foi a mesma coisa que aconteceu com o filho pródigo. Quando o Jefferson começou a ministrar aqui, eu falei, cara, ele vai pegar minha mensagem, vou ficar sem mensagem. Não vou ter tempo para poder colocar ali no vídeo, cara. Porque ele começou a ministrar ali a minha mensagem. Ou melhor, a minha mensagem não, Jesus. Minha mensagem não. Mas o filho, ele agiu com irresponsabilidade, por isso que eu estou dizendo que não é possível no reino de Deus andar de forma dissoluta. Diz a palavra que
O filho mais novo, ele falou assim: pai, me dá a minha parte. Me dá a minha parte porque eu vou meter o pé, vou-me embora. Vou-me embora. Diz a palavra que o filho foi para uma terra distante e começou a viver de forma dissoluta. De forma devassa. Dissoluto quer dizer devassa, de maneira imoral. Diz a palavra que ele dissipou tudo o que tinha e agora ele deixa a condição de filho para se tornar escravo e comer bolotas de porco, comer comida de porco. Olha o que a irresponsabilidade fez com a vida daquele rapaz. Deixou tudo o que tinha, deixou sua condição de filho, deixou o seu mantimento, o seu sustento. Quando ele garante, quando o pai garante pão para quem tem fome, água para quem tem sede e esconderijo para quem crê nele. Eu quero que você se coloque de pé, por gentileza. Quando eu era bastante menino, mais ou menos uns 11 anos de idade, quem me conhece aqui sabe que eu sou fissurado por futebol. A minha vida foi futebol. A minha vida foi futebol. Eu chegava na escola, igual um desesperado, estudava no período da tarde e todo dia, às 18 horas, tinha uma pelada na Praça de Heliópolis. E eu saía da escola correndo, tirava a roupa de tudo e partia para o futebol. Porque eu gostava de estar ali. Eu gostava. Na verdade eu não gostava, eu amava estar ali. Foi o local da minha infância. Mas o meu pai falava o seguinte: quando der 20 horas, vai para casa, cara. Vai para casa. Porque as coisas na rua não vão legais. Falei, tá bom, pai. E uma dessas vezes, depois da nossa pelada, tinha um campeonato na praça. E a praça enchia para assistir aquele futebol. Eles amarravam uma corda na beira do campo e nós ficávamos ali, lembra, Léo? E eu era bem pequenininho, então, enquanto as pessoas ficavam de pé, eu ficava sentado. E estou ali. Estou ali vendo futebol calma e tranquilamente. E eu esqueci do horário de voltar para casa. Estou ali entretido com o futebol, quando eu sinto, Léo, um cheiro muito peculiar. Eu falei, cara, eu sinto esse cheiro. Irmãos, quando eu olho para trás, eu procurei assim, falei, cara, com esse cheiro. Quando eu olho para trás, estava meu pai, debruçado na corda e me olhando. Mas o olhar dele não foi de reprovação. Sabe por quê? Ele sabia que eu gostava do que estava fazendo. Então ele preferiu me deixar ali mais um pouco, desfrutar daquele momento, e estava me olhando sem ter me avisado nada. Mas o olhar dele era o seguinte: o que ele me disse naquele olhar? Eu estou te olhando. Eu estou te vendo. Por mais que as coisas estejam ruins por aí, eu não vou deixar nada te acontecer. Tá entendendo, filho? Ainda que você não perceba, o Pai, ó, tá te vendo. Tá te vendo. A única coisa que Deus quer é que você perceba que Ele está perto. Sabe como você consegue perceber que Deus está perto? Quando você se relaciona com Ele. Sabe por que eu percebi que aquele cheiro era muito peculiar? Porque eu estava muito próximo ao meu pai. Se eu estivesse longe, eu não conseguiria discernir que aquele cheiro era o cheiro do meu pai. Eu queria que você entendesse que a melhor forma de você adquirir a identidade de filho
é se relacionar com teu Meu pai. Deus. Sabe por que ele sabia? Sabe como ele me encontrou? Porque ele sabia daquilo que eu gostava. O pai sabe oh meu Deus do céu. O pai sabe das coisas que você gosta e por quais caminhos você anda. Então aonde você estiver, ele vai te encontrar. Você deixa de desfrutar aquilo por conta de uma sentença de Deus? Não, foi você que escolheu o seu próprio caminho. Deus não sentencia ninguém para herdar, para viver a herança que Ele tem para nós. Agora você escolhe não viver a herança de Deus para a sua vida. Mas sempre o Pai vai estar por perto, dizendo: filho, eu quero criar em você uma identidade, viva as coisas que eu tenho para você.